Bom, a gente volta a falar sobre o processo de transição e também o relatório das Forças Armadas em relação à segurança das urnas eletrônicas no Brasil. O nosso convidado é o senador pelo PL de Rondônia, Marcos Rogério. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Opa, tudo bem? Muito bom dia a você, a todo o time da Jovem Pan. Um prazer retomar aqui a participação a esses bate-papos tão importantes na Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, senador, já estamos acompanhando todo o processo de transição, a montagem do novo governo e ontem tivemos também a divulgação desse relatório das Forças Armadas. Esse relatório acalma as pressões em relação a desconfianças das urnas ou ainda não, senador? Olha, Tiago, eu acho que é preciso olhar com muita atenção o que diz exatamente esse relatório das Forças Armadas. Está se dando muita ênfase no fato do relatório não apontar provas consistentes, contundentes de fraudes ao processo eleitoral, mas não está se dando atenção ao que realmente diz o relatório das Forças Armadas, que é justamente algo, a meu ver, a meu juízo, grave, quando ele diz que não teve condição de fazer uma investigação mais profunda, mais minuciosa, porque não teve acesso a elementos que são importantes para essa investigação. Veja você a frase, né, uma frase que eu pensei aqui desse relatório que é importante. Ele diz o seguinte: não é em segurança da informação, não existe sistema 100% seguro. E em desenvolvimento de sistemas é possível explorar falhas na programação, ou seja, as urnas não estão isentas de vícios ou fraudes. Obviamente que havia aqui uma expectativa, especialmente daqueles que estão mobilizados Brasil afora, de que as provas fossem apresentadas nesse relatório, de que houve sim fraude, né, no processo eleitoral. Isso não foi apresentado. Agora, o que está apresentado no relatório é algo que me preocupa, que é justamente uma investigação, um acompanhamento em que quem foi investigar, os técnicos, não tiveram o acesso necessário para garantir uma investigação plena. É como se alguém dissesse: olha, é preciso investigar uma casa, se está tudo regular, se está tudo certo, se há alguma violação dentro da casa, mas a investigação tem que ser uma investigação visual e do lado de fora da casa. Você não pode adentrar a casa para fazer nenhum tipo de verificação. É isso que, em resumo, nós encontramos nesse relatório. Senador, na sequência das perguntas dos comentaristas, Roberto Mota. Bom dia, senador. Eu gostei muito da sua analogia. Eu acho que a gente pode até levar um pouco adiante. Essa verificação da casa, ela foi feita olhando a planta, né? Nem a casa propriamente dita. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa sugestão que é dada no final do relatório, com caráter de urgência, para a criação de uma comissão integrada por técnicos renomados da sociedade e técnicos representantes de entidades fiscalizadoras para elucidar alguns aspectos do relatório. O que o senhor acha dessa sugestão? Olha, Roberto, assim, a própria nota que o presidente do TSE depois emite, depois de receber esse relatório, é uma nota onde ele afirma que... Primeiro ele faz uma afirmação de que as Forças Armadas não encontrou fraudes ou inconsistências nas urnas, né? E aí ele vai dizer que as sugestões de aperfeiçoamento serão analisadas, e aí ele usa o termo oportunamente. Obviamente que a sugestão que é dada, né, pelas Forças Armadas, para mim, em razão das dificuldades que tiveram para fazer essa verificação, para fazer essa investigação, para afastar de vez qualquer dúvida em relação ao processo, né, são sugestões importantes e que não são para serem analisadas oportunamente. É preciso encarar com a urgência que o caso requer. Então, eu concordo com a nota das Forças Armadas, que aponta realmente para a necessidade de uma verificação mais profunda, garantindo-se acesso a elementos que são absolutamente indispensáveis. Não se pode querer usar essa nota das Forças Armadas como um elemento a justificar, né, a rigidez, a lisura,
a probidade, a honestidade do processo eleitoral, porque não é isso que diz a nota. A nota diz que os técnicos não tiveram as condições adequadas para fazer essa investigação de forma profunda. E aí, então, diante disso, eles sugerem providências a serem tomadas para garantir essa investigação de forma mais profunda. Então, eu acho que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, nesse momento, fazer essa análise o mais brevemente possível e garantir o acesso não só dos técnicos das Forças Armadas, mas de outros órgãos de fiscalização para espancar de vez qualquer tipo de suspeita. Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, sobre essa PEC que está sendo discutida no Congresso para permitir furar o teto de gastos e garantir pagamento de benefícios sociais, de projetos sociais para o ano que vem, são promessas aí do governo eleito. O senhor acredita que isso poderá ou deverá ser aprovado? O senhor é a favor da aprovação dessa PEC? E se for aprovado, o senhor acha que seria mais prudente estabelecer um prazo, ou seja, não dar uma licença para gastar sem prazo delimitado? O Brasil tem que parar com essa mania de criar uma regra e depois criar uma outra regra para abrir uma exceção na regra. Isso é muito ruim, isso é uma falha que vem acontecendo já há algum tempo, e agora o que se pretende aí não é apenas criar uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional para garantir o pagamento dos R$600 do Auxílio Brasil ou do futuro Bolsa Família, como eles estão afirmando. O que eles estão querendo abrir aí é um caminho enorme para um rombo fiscal que não se tem ainda estimativa do tamanho que vai ser. Fala-se inicialmente em 170 bi em relação à questão do auxílio, do auxílio emergencial e mais um bônus que foi promessa de campanha, e fala-se também em mais de 200 bilhões para atender outras áreas. Ou seja, eles querem criar aí, não é um carreador, não, eles querem criar aí uma avenida para gastos sem o devido controle, e isso fragiliza essa regra de ouro que foi criada, esse pacto que foi criado. Então, eu acho que não vejo hoje muita abertura dentro do parlamento para se aprovar uma proposta de emenda que abra uma exceção tão grande quanto essa. É preciso criar caminhos, mecanismos para garantir o Auxílio Brasil? É necessário, e o parlamento tem consciência disso, mas não é possível, nesse momento, querer fazer uma abertura tão grande que vai impactar o país como eles querem. Agora, a pergunta de Paulo Eduardo Martins. Deputado. Senador, bom dia. Retomando esse assunto aí das urnas, TSE, me parece que com relatório, sem relatório, relatório da OAB, seja lá o que for, esse assunto não vai se esgotar agora. A sociedade continua tensa, nada disso vai gerar a confiança necessária na população, esse assunto vai permanecer. No passado, a Câmara dos Deputados debateu uma modificação legislativa, uma PEC, mas era acusado de fazer isso em cima das eleições, e tudo isso contaminou o processo de discussão. Ele não foi intelectualmente honesto. O senhor ou o Senado, como enxerga a continuação deste debate? Vocês vão acompanhar? É possível fazer algo com muito pé no chão, com muita tranquilidade e equilíbrio para discutir de fato esse sistema e trazer paz social num futuro próximo? Porque não é possível que a gente vá continuar a viver assim. Paulo, olha, alguém achar que é normal, o que nós temos hoje, com a multidão que está nas ruas a questionar o resultado de um processo eleitoral como esse, é ignorar a realidade posta. Eu penso que, primeiro é dever do TSE esclarecer ponto a ponto o processo eleitoral. Essa coisa de se blindar e dizer que não, tudo é ataque à democracia, é ato antidemocrático, para mim isso é o argumento de quem não tem argumento. Respeitosamente. A população tem a possibilidade, a oportunidade, inclusive, de divergir, de discordar. Isso faz parte da liberdade de expressão, de opinião, de compreensão de cada um. Então, isso sim tem esse esclarecimento por parte do TSE, sim, para mim, tem o poder de evitar dúvidas ou desinformação, e não a omissão. Agora, cercear a liberdade de duvidar do sistema, respeitosamente, é um absurdo, e é isso que nós temos visto. Então, fala-se muito hoje em ataque à urna eletrônica como se ela fosse uma espécie de entidade perfeita, quase um Deus.
Olha, quando você pega o relatório das Forças Armadas, né, você verifica, né, que não há possibilidade de fazer esse acompanhamento minucioso. Então, o parlamento brasileiro já deu contribuições em relação a isso, né, com relação à auditagem do processo eleitoral. Eu acho que nós temos que retomar essa discussão, mas aí, sem aquelas paixões, sem os arroubos acusatórios por antecedência. Okay, eu acho que essa é uma oportunidade para o Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, fazer o enfrentamento do que está posto e combater a desinformação com informação séria, com informação confiável, né? E não simplesmente atacar, censurar, bloquear, restringir, aplicar sanções para quem está duvidando do sistema. O sistema desenvolvido, todo sistema humano, todo sistema desenvolvido pelo ser humano, ele não é imune a falhas, ele não é imune a fraudes. Então, é natural que alguém possa desconfiar. O que não é natural é quem é responsável, né, pela rigidez do processo, né, se negar a combater a desinformação, se negar a oferecer a informação certa. Então, a desinformação se combate com informação verdadeira, com a verdade. Eu acho que esse é o caminho. Agora, concordo com você que cabe aí ao parlamento e às instituições compreender que a gente precisa avançar nesse processo de aperfeiçoamento, garantindo maior transparência, maior segurança, sensação de segurança para a população brasileira. Senador Marcos Rogério, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Nosso tempo, infelizmente, sempre é curto. Um abraço, bom trabalho. Um abraço a vocês, parabéns a todo o time da Jovem Pan.